E Corinthians atualiza sua dívida. Cláusula de rescisão do Memphis Depay. E Memphis Depay vai jogar ou não contra o Botafogo? Se liga aí. Para elucidar as dúvidas sobre a administração do presidente Augusto Melo, o Pedro Silveira trouxe atualizado a dívida do Corinthians, 2,3 bilhões, cerca de 200 milhões a mais do encontrado no início do ano. Os 2,3 bilhões são divididos em 924 milhões com oneroso de dívidas, tá? Direitos e imagens e parcelamento tributário, 676 milhões e a Neoquímica Arena, 710 milhões. Segundo Pedro Silveira, a parte onerosa que se aproxima da casa de bilhão corresponde a pagamentos a fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais e dívidas com atletas, como direitos de imagem que foram sanados durante o ano. Não é dúvida para ninguém que o Corinthians está cheio de dívidas. Muitas das dívidas são das gestões passadas, porém o Augusto Melo já tem a sua porcentagem nessas dívidas aí, tá? Contratou alguns jogadores errado, gastou muito aí, né? Agora trouxe dois jogadores que provavelmente vão fazer diferença, o Carrillo e o Memphis Depay. Então, vamos esperar para ver como que vai atuar esses jogadores. E o atacante holandês assinou até julho de 2026, mas os resultados dentro do campo podem interferir na permanência do atleta no clube, tá? O contrato assinado com o Corinthians, entre o atacante Memphis Depay, possui uma cláusula de rescisão contratual em caso de rebaixamento do Corinthians para a Série B, tá? A cláusula foi sugerida pela direção do Timão e aceita pelo jogador. Caso isso aconteça, nenhum dos lados teria prejuízo financeiro com o pagamento de multa. No entanto, o Corinthians ele não deixou claro se teria que arcar com o valor restante do contrato previsto no acordo. Abre aspas para o que disse o Pedro Silveira sobre essa situação. E isso é uma coisa que qualquer uma das partes pode optar pelo tema do contrato sem prejuízo à outra parte. Então, acho que, e sem multa, que é algo muito importante, que antigamente muitos contratos com multa hoje em dia. A gente está priorizando muito isso. Então, isso foi algo em comum à corte de um atleta com muita tranquilidade durante a negociação, disse o Pedro Silveira, fecha aspas para ele. Na coletiva de apresentação no Corinthians, o Memphis disse que ele não se preocupa, tá, com a possibilidade de rebaixamento do Corinthians e que confia muito na recuperação do Timão. Bom, em outra oportunidade, em outros vídeos eu já disse que o Corinthians não vai cair, tá? Essa é a minha opinião. Mesmo antes do jogo contra o Flamengo, eu fiz um vídeo falando o porquê, mostrando os pontos, o quanto eu acho que o Corinthians vai fazer nesse restante do campeonato. E as contas me dizem que o Corinthians não vai cair, tá certo? E o Corinthians ele encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo nesse sábado às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos, tá? No Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Memphis treinou, tá, com o elenco no gramado, mas ele ainda passa por um recondicionamento físico e não deve ser relacionado para o confronto. O Ramon Dias ele tem 4 desfalques certos para o confronto, tá? Félix Torres, Charles, Kaká e Yuri Alberto terão que cumprir suspensão. Além do trio, o auxiliar Emiliano, expulso contra o Flamengo, também está fora. O lateral Palácios e o volante Alex Santana já realizam nesta sexta-feira trabalhos no gramado com fisioterapia. Em contrapartida, o Ramon Dias vai ter o retorno do volante José Martínez, que ele estava com a Venezuela nessa data FIFA, e também vai contar com o peruano André Carrillo, tá? Que chegou bem fisicamente e deve ao menos ficar no banco de reservas. E nesta sexta-feira, o Ramon Dias ele comandou um exercício tático de enfrentamento, tá? Um jogo em campo reduzido, tá? Foi aplicado para quem não completou 45 minutos de atuação diante ao Juventude. Para a partida contra o Botafogo, o Ramon ele deve fazer algumas mudanças em relação ao time que venceu o Juventude, tá? O volante José Martínez deve retornar ao time titular, tá? Na vaga do Charles, que está suspenso. No ataque, o treinador ainda tem dúvidas se vai utilizar o Héctor Hernandes, tá? Com isso, o Giovani ou o Igor Coronado disputam a vaga do Yuri Alberto.
E esse é o provável Corinthians para enfrentar o Botafogo. Hugo Souza no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique são os zagueiros, Fagner na lateral direita, Matheus Bidu na lateral esquerda, José Martinez e Ranielli são os volantes, Rodrigo Garro vai fazer o centro, a meia, Thales Magno ponta esquerda, Romero ponta direita e o Hector Hernandes vai ser o atacante. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, assim o YouTube recomenda meu vídeo para outras pessoas. E não vai embora ainda, vão aparecer outros vídeos para vocês continuarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado para você que ficou até aqui, valeu então, fui!